Como o Claudinho disse, nós estamos aqui desde sexta-feira com um grupo de irmãos reunidos no nosso encontro, que normalmente a gente faz nesse período de Semana Santa. Uma galera já foi embora, os irmãos de Cabo Frio foram embora, alguns irmãos de São Paulo também já foram, Guarulhos, não sei se já foi também, acho que foi sim, vi Gledson indo embora. Foi, né? Cabral também foi, eu sei que foi. Santa Amaro, Brasília já foi. Goiânia, tem alguém de Goiânia aí? Já foi também. Foi agora. Pessoal de Goiânia, DVO. Eu vi alguns pastores se despedindo já, enquanto outros permanecem aqui. Eu vi João aqui, o pessoal de Miguel Pereira, tem uma galera de Miguel Pereira está aqui ainda, do lado do Fiuza ali, agarradinho no cabelo branco. E outros pastores mais. Tem gente ainda de Brasília aqui, tem gente ainda... A maioria foi embora, eu sei. Bem, tem uma turma aí, pessoal de Curitiba, eu sei que está aqui, a galerinha. Nós tivemos algumas cidades de São Paulo, algumas cidades do estado do Rio de Janeiro, cidades também do Centro-Oeste lá. Nossos irmãos também do Nordeste, Porto da Folha deve estar aqui ainda, porque a gente não agarrou nessa galera. Cadê a galera de Porto da Folha? Está ali juntinho, espalhado, né? Também tem um casal de Petrolina, que é a cidade de Pernambuco. Cadê os meus irmãos de Petrolina? Estão onde? Estão ali. Tem também Maranhão, bem do lado, né? Bem do lado, não está do lado de Petrolina, né? Mas São Luís. Cadê Jairo? Jairo também está representando. Jairo está ainda aí, Jairo? Está ali atrás, Jairão. Ele já levantou a mão ali. Então, a gente tem esses irmãos espalhados aí, amados, do estado do Rio, várias cidades. De São Paulo, algumas cidades. Do Paraná, uma cidade. Tem que multiplicar as cidades lá, né? A fome nossa vai aumentar, né? Nossa fome vai aumentar. Porque nós temos também descoberto que a comida de Jesus é fazer a vontade do Pai e realizar a obra de Deus. E ontem nós vimos que a obra de Deus é que todos creiam em Jesus. Essa é a obra de Deus. E nós queremos que essa fome em nós seja contínua, até Jesus voltar. Amém? Que a gente siga comendo, se alimentando da vontade de Deus e de realizar a obra de Deus. E hoje a gente está aqui também por conta da obra de Deus. Estava pensando aqui, enquanto a gente cantava, eu dou uma viajada sempre, entendeu, irmãos? Porque eu estava falando com o Cláudio, eu falei, Cláudio, que maravilhoso é a igreja poder cantar o querigma, cantar a proclamação, cantar a palavra. Maravilhoso. E quando eu penso assim na igreja cantando de uma só voz, todo mundo cantando, ainda que tem instrumento, coral, coisa linda, eu fico pensando sempre, e isso já penso desde que eu me converti, porque quando eu me converti, fui para uma reunião da igreja, uma das primeiras coisas que me tocou foi a música. O grupo lá da congregacional era muito bom, né, Geraldo? Os irmãos muito ligados à música, muito musical. A esposa do pastor era muito musical, a família toda. Então era muita música bonita. Mas uma coisa que nós conversávamos, Fonseca está ali, ele deve lembrar dessas nossas conversas, é porque cantava entre quatro paredes, né, Fonseca? E a gente vivia convidando o pessoal para cantar fora das quatro paredes. Porque a gente ficava pensando assim, se esse pessoal proclamar essa coisa linda lá fora, um monte de gente vai ouvir. Vai parar para ouvir, porque é lindo, pô, demais. Por que cantar dentro, se a gente pode cantar fora? E aí o pessoal não atendeu muita gente, não, e a gente foi, né, Fonseca? Lá para fora, para cantar fora. Aquela dupla sertaneja, a Empim e Nico. Aí fomos nós lá para os ônibus, para tudo que é canto. A gente aproveitava para cantar, do nosso jeito, né? Porque a gente achava que tinha que...
a proclamação pode ser cantada, deve ser cantada, e depois a gente também dava uma paradinha, contava um testemunho, pregava. De vez em quando alguém reclamava, mas de vez em quando alguém chorava, né? Muitas lágrimas a gente já viu rolando ali. Acho que o único lugar que a gente não pôde pregar foi na Barca em Niterói, porque era proibido. Pregar a palavra nos deixava assim fortalecidos, como alguns irmãos me falaram ontem. Porque agora eu entendo porque quando eu pregava eu ficava tão fortalecido. Porque você, quando faz a obra, você se alimenta. O Jesus que está em você, que mora em você, a dieta dele é fazer a vontade do Pai e realizar a obra de Deus. Então quando você proclama, quando você comunica a palavra, você fica tão fortalecido por conta disso. Por conta de estar fazendo a obra do Senhor, dando oportunidade das pessoas conhecerem Jesus. Lá na Barca em Niterói, não era proibido pregar, mas a gente lembrou que o Luiz Gonzaga tocava lá, né? E a gente falou assim, não pode pregar, mas pode cantar. E a gente então atacamos de novo a Empinico lá na Barca em Niterói. Outra queixa dos nossos tempos. As canções que proclamam o nome de Jesus são poucas hoje. Eu digo que anuncia o querigma. Tem muita canção de adoração, mas poucas falam da sua morte, da sua ressurreição, que nem a gente cantou aqui, né? Que anuncia Jesus de fato, que fala com a pessoa, né? E naquela época a gente tinha mais, né? Nosso repertório era maior para falar. Hoje, domingo também, que foi assim convencionado como domingo de Páscoa, muita gente distribuindo ovo de Páscoa para todo lado, mas nós sabemos que a Páscoa fala dessa morte, dessa ressurreição de Jesus. Vocês dizem amém ou não? Então a minha viagem foi essa, amados. Eu fiquei pensando numas celebrações dessa aqui, com essa galera toda, de repente numa rodoviária lá em Campo Grande, um canto qualquer, um trio elétrico resolve, porque lá em Cabo Frio, recentemente a gente fez um trabalho na rua com trio elétrico resolve tudo. Tem som para tudo, para dar e vender. E a gente fez com trio elétrico, uma galera assistiu. Um trio elétrico só resolve, vai lá, bota o som, e leva essa gente para proclamar, numa só voz, de que ele vive, para sempre exaltado. Você diz amém? Se você consegue enxergar, ter visão, você já começa a pensar e ver nos irmãos lá fora proclamando que Jesus Cristo reina. Quantos podem dizer amém? Quantos conseguem ver? Está meio tímido, pouca gente está vendo. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta e quero ser assim, bem breve por conta dos nossos compromissos hoje aqui, de estar separando, reconhecendo a obra que Deus tem feito na vida de algumas pessoas e o compromisso que esses irmãos têm com a obra de Deus também. Mas eu quero abrir aqui o texto de Tito, capítulo 1. Tito, lembrando que o apóstolo Paulo, irmãos, Atos 13 diz que ele foi enviado junto com Barnabé para realizar uma obra. Separai-me agora a Barnabé e Paulo para a obra, que eu tenho para a obra. E Paulo então começou a espalhar a palavra, aquilo que a gente falou ontem. Ele espalhou a palavra no mundo inteiro. Ele compreendeu claramente a obra, e compreendeu claramente como devia fazer aquela obra, levar a palavra para todos os cantos. E Paulo, acho que nós conversávamos ontem ainda na janta, Paulo é um daqueles caras que a gente diz assim, Paulo, ele de verdade comia a obra, se alimentava, porque o cara
era incansável, insaciável, e ele levou a palavra aos 4 cantos da terra. E não perdia as oportunidades. E com ele uma equipe de trabalhadores. Ele chamava de cooperadores, obreiros, que também estavam imbuídos em levar essa palavra aos 4 cantos. E nessa equipe haviam ministérios lá, evangelistas. Quando a gente quer estudar sobre evangelista, por exemplo, a gente tem pouco material na Bíblia. A gente encontra 1 ou 2 evangelistas. Timóteo é um desses que está na equipe apostólica. Eu acredito que Tito também tem essa carga e trabalha plantando igrejas em vários lugares. E onde tem igreja, tem que ter uma estrutura, como eu falei, mínima, e tinha um presbitério lá. Ele mandava constituir presbíteros no início. Só haviam apóstolos, quando Jesus começou a obra. Depois aparecem os presbíteros, né? Os presbíteros vão aparecer já algum tempo depois da igreja estar caminhando. Você vai ouvir de apóstolos, você vai ouvir de profetas e mestres, Atos 13, e depois em Atos 15 já tem presbíteros lá presentes. E depois você vai ouvir falar de diáconos também, embora muita gente defenda que em Atos 6 os diáconos, aqueles 7 homens eram diáconos, foram separados com um trabalho diaconal. Então você vê como Jorge Mitian muitas vezes nos ensinou que o livro de Atos tem que ser visto como um filme. Porque são anos ali. Anos que vão, de um capítulo para outro, são anos passando, de história da igreja, que Lucas foi registrando. Então os anos vão se passando, as coisas vão acontecendo. E você vê que a igreja vai crescendo e multiplicando. Como eu falei ontem, é uma casa que ainda está em construção. E se está em construção, a gente não pode nunca, jamais, pensar que a nossa obra consiste em olhar só para dentro. Porque essa casa segue sendo construída. Logo, os nossos olhos têm que estar para fora, colocando sempre pedras vivas para seguir na construção. Nós precisamos espalhar e multiplicar a palavra dentro da nossa casa, nos nossos vizinhos, em toda e qualquer oportunidade nossa, e nós seremos os mais miseráveis de todos os homens se nós temos uma revelação tão grande, uma verdade tão tremenda, como disse aquele ateu, e nós negarmos essa verdade para alguém. Negarmos. Se a gente nega a palavra para alguém, a gente está negando a essa pessoa o bem maior. A chance dessa pessoa experimentar eternidade, que é o que nós cremos, a não ser que você não creia nisso. Quando a pessoa se converte e ela não quer levar a palavra, eu até duvido da conversão dela. Porque eu me lembro quando eu me converti, o meu desespero de levar a palavra para minha mãe, para minhas irmãs, meu desespero. Porque eu tinha convicção de que eu havia encontrado a verdade, de que eu havia sido revelado sobre a verdade. E eu tinha convicção que minha mãezinha, a dona Dadá, que caminhou conosco aqui por vários anos, vai completar 10 anos que ela partiu, eu tinha convicção que a dona Dadá estava perdida. E eu amava minha mãe o suficiente para não deixar minha mãe sem aquela palavra. E a jornada inicial era oração, jejum pela família. Todos precisavam ouvir e se converter. No dia que minha mãe tomou a decisão dela, por Jesus Cristo, eu passei aquele dia todo orando e jejuando por ela, porque eu fiz mais um convite para ela ouvir a palavra, e ela aceitou. E aconteceu algo assim muito inusitado. O meu pastor terminou de pregar, ele olhou para mim, eu estava assim e falou: Sérgio Franco, faz a oração agora. E eu me prostrei de joelho e derramei minha vida ali orando a Deus. Quanto que eu queria que minha mãe atendesse aquele apelo, aquele convite. Eu terminei de orar, ele convidou e minha mãe estava lá na frente, lá, rendida a Jesus. Depois veio minha irmã, meu cunhado, e veio. Porque não
Não dá, amados, para a gente ter um tesouro tão grande e contê-lo. Não dá para a gente pensar que a casa de Deus já está pronta e que agora é só cuidar dos detalhes. A casa de Deus segue em construção. E a obra de Deus, como já foi dito ontem, quero ratificar hoje, a obra de Deus, que é a comida de Jesus, ele falou que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, realizar a sua obra, a obra de Deus. O próprio Cristo respondeu, lá em João 6, a obra de Deus é que todos creiam naquele que Deus enviou. E Deus enviou seu Filho. Nós cantamos hoje aqui. Deus enviou seu Filho amado. Amém? E para que todos creiam, as pessoas têm que pregar, testemunhar de Jesus. As pessoas serem enviadas para pregar. Como crerão se não há quem pregue? Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação. Então é a maneira de Deus salvar as pessoas, porque pela sabedoria do homem ninguém alcança Deus. Então Deus escolheu essa forma louca de, pela pregação, as pessoas receberem a pregação e se converterem. E essa pregação ela pode acontecer em vários momentos, em vários lugares, vários contextos. Como eu falei ontem, estrutura não é estratégia, estrutura não é método. Vários métodos, várias formas. Eu contei aqui a história ontem, que estava ali à minha frente de Marão e Célia, a história de Célia, mas estou vendo Solange ali, eu me lembro de Solange pregando para o Luciano, que é um pastor, genro dela hoje, dentro do Habib's ali em Realengo, ali, depois de uma reunião nossa, e proclamando, chamou no cantinho, já estava semeando, mas ali foi a puxada fatal do garoto, deu um ipom nele, agarrou no pescoço. E Luciano deve estar por aí, presumo, está ali, bonitão, meu segurança. Assim vai. Não, se você, de repente, olhar aqui a história de cada um tem uma história. Cada um tem uma forma, cada um foi alcançado de um jeito. Alguns nasceram, tiveram a bem-aventurança de nascer num lar cristão e foram semeados desde pequenos. Mas uma grande maioria, a começar por mim, não tive esse privilégio e precisei ouvir a palavra, a mensagem, aos 24 anos de idade, graças a Deus. Chorei muito tempo. Talvez você não saiba disso. Eu era um cara que só chorava. Inclusive, toda vez que meu pastor queria me dar uma oportunidade, Denise ficava com vergonha. Dizia, vai ele chorar de novo. Eu fiquei um período só chorando. Qual era o motivo do meu pranto? O motivo do meu pranto é assim, por que eu não me rendi a Jesus antes? Eu não sei se aconteceu isso contigo, mas me bateu um lamento. Por que eu não me converti aos 11, aos 12, aos 13? Por que só agora, com 24 anos, eu tive acesso a essa revelação tremenda? E chorava. Aí fiquei um tempo batizado como irmão chorão. Os caras nem davam oportunidade que eu ia abrir a boca e ia chorar. E chorava por conta disso também. Mas Paulo, por conta dessa construção chamada igreja, ele precisa colocar homens que se ocupassem de trabalhar com essas pedras vivas, a fim de que elas crescessem e multiplicassem. Porque a construção não está pronta. A obra não é de um homem só. A obra é de todos nós. Você pode dizer amém ou não? Todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo é um obreiro. Todo mundo precisa se alimentar da vontade de Deus e da obra de Deus. O pastor que faz sozinho o trabalho, ele está fazendo o trabalho errado. O pastor que entendeu a obra, ele leva os outros a trabalharem. Ele trabalha e todo mundo trabalha. Pô. É isso que explica Efésios 4, de 11 a 16. Que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles foram doados à igreja para que a igreja pudesse, os santos pudessem fazer o trabalho deles. Então, o trabalho dos ministérios é fazer a igreja trabalhar, funcionar, obrar. Esse é o trabalho principal dos ministérios. Tá? Nós aqui acreditamos que existem funções, duas funções, pelo menos, que a gente reconhece claramente na Bíblia, que é presbíteros e diáconos. Presbíteros também conhecidos como bispo,
Não vou fazer um estudo bíblico aqui, só vou resumir para você a nossa fé. Uma outra oportunidade a gente pode estudar, mostrar a palavra para você. Mas a gente crê que existem presbíteros e diáconos. E acreditamos que alguns ministérios podem ocupar essas funções, esses cargos dentro da igreja. Pedro era apóstolo, como ministério, mas ele era presbítero. 1 Pedro, capítulo 5, ele vai dizer, eu presbítero como vocês. Ele era um presbítero da igreja. Uma das funções do presbítero era presidir a igreja, junto com outros presbíteros e com quem tivesse naquela mesa. Algumas cartas antigas deixam a gente pensando que alguns diáconos compunham também a mesa e juntos trabalhavam e presidiam e cuidavam da igreja. Então, ele aqui na carta a Tito, capítulo 1, ele explica a Tito o motivo dele ter deixado Tito naquela missão ali. Deixei em Creta, versículo 5, por essa causa te deixei em Creta, para que pudesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. E aqui ele diz como ele, Paulo, queria que Tito ordenasse os presbíteros. Com que critério deveriam ser os presbíteros? Alguém que seja irrepreensível. Busca aí no meio da galera. Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados. Porque é imprescindível que o bispo, tu vê que aqui ele fala de presbítero, agora ele chama o cara de bispo. Então esse próprio texto já mostra que bispo e presbítero é uma mesma pessoa, ainda que nos anos 100 ou 107, eu acho que não está preciso, as cartas, principalmente de Policarpo, não, Inácio, ele faz menção a bispo, presbíteros e diáconos, mas isso a gente não vê com clareza na Escritura. Então a carta de Inácio não pode ser para nós uma referência, a gente não usa a carta de Inácio para nortear a nossa vida, a gente usa a Bíblia, entendeu? Mas ele fala lá coloca um cara destacado, um bispo, um grupo de presbíteros e diáconos, ele dá destaque para um. Mas aqui a gente entende que a igreja deve ser presidida por uma pluralidade, ou seja, mais de uma pessoa. Aqui no sítio tem alguns irmãos que sentam numa mesa para presidir a igreja, uma comunidade de discípulos que mora aqui na Redondeza e que aos domingos vem aqui e celebra o nome do Senhor. Nessa mesa tem presbíteros, tem um diácono, tem irmãos que estão sendo experimentados como pastores. Então, é um grupo de irmãos que sentam ali e juntos presidem. Não importa o nome que tenha, eles sentam e presidem. Tomam decisões juntos. Porque às vezes a pessoa se preocupa muito com o título, mas o mais importante é o que os homens estão fazendo. Os 7 que foram separados lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, anos depois, se referiam a ele como um dos 7. Não deram título para eles. Por isso que ninguém pode se aferrar e dizer, são diáconos. Ninguém pode dizer, é um dos 7. É um dos 7. Os caras ficaram famosos como um dos 7. É o pessoal dos 7. Porque nome, nomenclatura, título não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é que você sirva a Deus e que você desenvolva o teu ministério como Jesus. Amém? Se alimentando da vontade do Pai e da sua obra. Essa é a coisa mais importante. Aqui, se a gente abrisse agora um fórum, com certeza alguns irmãos iam começar a perguntar, né? Diz que ele tem que ser irrepreensível, como bom dispenseiro de Deus, não dado ao vinho, o diácono, o presbítero,
nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, para animar a pessoa, pelo reto ensino, como também para convencer os que o contradizem. Aqui é a instrução de Paulo. Se eu abrisse aquele fórum de antes de ontem aqui, ia começar a chuva de perguntas, né? Em geral, qual é o conflito com esse texto aqui? Em geral é assim, eu sei porque eu estou nessa obra já há muitos anos e não participo de nenhum fórum contínuo, mas a gente sempre está recebendo perguntas direta, indireta, de todo tipo. Mas, por exemplo, pegar um caso assim pontual. Uma das viagens ao Chile, um irmão, ele queria que um presbítero fosse destituído do cargo dele. Parece até que uma das cartas dos pais da igreja, Clemente também está tratando de um problema lá de gente que quer destituir presbítero. A galera, eu acho que também o Inácio tratou esse problema. Gente que gosta de destituir presbítero. Os caras querem destituir presbítero. Porque durante toda a minha vida ministerial, só houve um caso onde a gente destituiu um presbítero. E foi no Chile. E foi recente, alguns anos atrás. Porque o irmão não apenas pecou, ele veio reincidindo no pecado, e que esse pecado dele passava pela autoridade que ele desenvolvia na igreja. Então, ele, além de pecar, ele constrangia as ovelhas com autoridade. Ele, além de pecar, quando a irmãzinha falava assim, mas pastor, ele, ops, sou teu pastor, garota, vigia. Então, ele tinha essa... Então, a gente achou, unanimemente, os irmãos estavam lá, nós chegamos à conclusão de que só tinha um caminho para ele, ser destituído da função de presbítero. Mas um pouquinho antes lá, o irmão falou assim, Franco, um outro caso de um presbítero, de um filho que pecou. O filho do presbítero pecou. E o cara queria destituir o presbítero com base nesse texto de Tito. De Paulo atizando, não, o filho tem que ser crente, o filho desviou e agora? Bem, nós aprendemos uma coisa com Jorge Michan, que a gente recebeu com muito bom grado, numa hora boa, é que, em primeiro lugar, esse texto fala da eleição do presbítero, na hora que você está ordenando o presbítero, na hora que você está colocando as mãos sobre o presbítero. Então, tem que ser observado no ato. Foi uma coisa que a gente aprendeu, a gente concordou, a gente viu, é verdade. Você ordena hoje um presbítero, um pastor, alguém, o cara tem filho pequeno, daqui a pouco o cara cresce e o filho faz a escolha dele. E aí o pai é afetado pela escolha do filho e tem gente que atribui ao pai a culpa e a responsabilidade. Mas quem está perto sabe se o pai foi culpado ou não. Uma igreja vinculada, relacionada, bem relacionada, ela sabe se o cara é um bom chefe de família ou não. Se ele guia, lidera a igreja, a família bem ou não. O cara sabe, ele está perto, vê. E aí, meu argumento com ele, com esse jovem pastor, é um outro texto. Esse jovem pastor é um outro texto. Eu fui para ele com outro texto. Falei, querido, eu perguntei assim, falei, o que a Bíblia fala sobre um presbítero que peca? Aí falou assim, um presbítero está vivendo pecado, Paulo disse a Timóteo que deve ser levado e repreendido publicamente. Eu perguntei ele foi destituído? Ele não. Falei, então você está me dizendo que o pecado do presbítero leva ele a ser repreendido publicamente e o pecado do filho do presbítero destitui ele? Porque não é olhar a letra, irmão. A gente tem que olhar para a palavra e tocar o espírito da palavra. Falei, irmão,
você está me dizendo que o pecado do filho do presbítero tem que destituir o presbítero. Mas quando Paulo escreve aqui a Timóteo, ele diz que o presbítero que está em pecado ele tem que ser repreendido publicamente. Você está me dizendo que o pecado do filho do presbítero, o cara que já está velho, que tomou a decisão dele, é mais grave que o pecado do cara? É isso que você está me dizendo. E aí ele então retrocedeu, porque não pensa você que nessa jornada, nessa obra, não tem gente que vai te arguir e vai te questionar, não apenas como foram esses 2 dias aqui, várias vezes, sobre vários temas, e você tem que estar muito firme nas tuas convicções e fundamentado principalmente na palavra. Eu conheço casos de presbíteros que foram destituídos porque os filhos pecaram, depois de adultos. Filho que desistiu da fé depois de adulto, e os irmãos, então, por causa desse texto aqui, desse único texto, porque Paulo não fala isso com Timóteo, Paulo falou só com Tito isso, um único texto, o cara ficou a vida inteira fora do presbiterato por conta de um filho ou de uma filha que escolheu caminhar no mundo. Então, nós entendemos que a visão que Paulo está dando aqui para Tito e depois para Timóteo, se você quiser olhar Timóteo capítulo 3, ele vai dizer também, logo no início, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo, e agora ele começa falando bispo, ele vai falar dos diáconos também, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, agrega aqui um dom, didásculos, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa. Aqui parece que Paulo diz o que ele realmente quer dizer, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Criar filhos sob disciplina não significa se ele vai se converter ou não. E aqui Paulo só diz que a obrigação do bispo, do presbítero, é criar os filhos corretamente. Criando-os com todo o respeito. Inclusive, isso aqui é uma coisa muito difícil, tá, amado? Você que é pai e mãe, é uma coisa muito difícil. O que é? É difícil criar alguém com disciplina e respeito. Como assim, Franco? É muito difícil você disciplinar alguém e, ao mesmo tempo, respeitar essa pessoa. É muito difícil. Que é justamente a prática que a gente deve ter na igreja. Porque o cuidado de Paulo é o seguinte, a maneira como o cara conduz a família dele, ele vai conduzir a igreja. Aí eu fiz uma outra pergunta para esse moço, esse jovem pastor. Eu falei, você acredita que o que Paulo quer é que da mesma maneira que o cara guia a família, guia a igreja? Eu acredito, tem certeza? Tem. E na igreja só tem santo? Não tem pecador? Não tem submisso na igreja? Como o pastor vai lidar com os insubmissos? Porque se na família do pastor só tem santo, ele não sabe nem lidar com os submissos. E nenhum filho de pastor nasce crente. Nenhum. Nasce tudo incrédulo, rebelde. Tenho 2 netinhos agora, posso dar esse testemunho, como são necessitados de uma boa varinha e de muito cantinho do pensamento. Como são necessitados. Mas toda a disciplina que vai se dar a esses netos não garante que eles vão querer Jesus. Mas Franco, está escrito lá que se criar a criança no caminho que deve andar, ele não se desvia. Olha o texto direito, amado. Eu vou falar uma coisa para você com plena certeza de fé. Porque essa crise eu já tive também. Quem criou Adão e Eva foi Deus. E eles escolheram o pecado. Eu vou falar uma coisa com toda carinho que eu tenho contigo. Escuta o que eu vou te falar. Nossos filhos, eles crescem, fazem escolha. Se você
fizer um trabalho direito com a graça de Deus, teus filhos nunca vão perder o norte. O que é isso, Franco? É assim, quando ele cai, ele não fica à deriva. Ele sabe que se levantar tem que ir um lugar para ir. Isso quer criar um filho direito. Se um filho cai e fica dando cabeçada para todo lado, não sabe o norte, não conhece o caminho, significa que você nunca apresentou para ele o caminho. E tem filho que é tão ensaboado, tão bom nisso aí, mais do que lambari, que ele sabe exatamente o norte. Ele sabe que se ele precisar levantar, ele vai ter que restaurar, vai ter que fazer um caminhão de volta. Não é caminho, não, um caminhão. Ele sabe disso. Mas por que ele sabe? Porque você ensinou. Você ensinou exatamente o caminho para ele. Um caminho de relacionamento com Deus. Ele sabe. Se um filho cai e fica perdido, confuso, ele nunca foi ensinado. Se ele não sabe o norte, ele nunca foi ensinado. Mas eu estou batendo isso aqui só para provocar um pouquinho a tua mente. Por quê? Porque hoje a gente vai estar aqui descendo óleo sobre alguns irmãos. Em geral é assim. Nós somos simpáticos a todos eles. Todo mundo a gente fala como a gente é simpático. A gente é simpático a todos. Mas, em algum momento se questiona. O fulano não tem um filho assim? O fulano... Aí começam os questionamentos que, ao invés de construir, destrói. Aí Paulo segue dizendo, governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, e aí ele chega no ponto crucial da história. É o governo da casa que ele quer. E aí, quando alguém tem problema em casa, o julgamento que o presbitério deve ter, ou a mesa que está presidindo a igreja deve ter, é saber se o irmão governa bem a casa dele ou não governa. E se você estiver longe, tu não vai saber. Mas se você estiver perto, tu vai ter clareza. Tu vai saber, não, esse irmão, ele é um testemunho para os filhos. Ele governa, inclusive ele corrige os erros dos filhos. Ele não é um cara omisso, não. Não alisa, não. Ele corrige. E corrige com respeito. Lembra que eu falei que é difícil corrigir com respeito? Porque é da mesma maneira que tu vai corrigir o rebanho. Como assim, Franco? É repreender alguém, é disciplinar alguém e respeitar a pessoa. Não considerá-la um zero. É uma disciplina com respeito. Quer dizer, eu te repreendo, mas eu sei que você é uma pessoa preciosa para Deus e para mim também. Pô. A disciplina não pode arranhar o nosso amor. Porque a gente corrige, eu estou decepcionado contigo. Poxa, você é feião. Eu lembro que uma vez um pastor me contando uma história e falou assim, aí falei para o irmão, falei, o que ele falou? Estou decepcionado contigo. Falei, mas ele é propriedade tua? Ele, não, como é que tu vai se decepcionar com ele? Porque ele te representa? Você está decepcionado porque quando a ovelha, o discípulo lá faz caquinha, todo mundo vai perguntar quem é o pai da criança, né? Quem é o pai desse garoto? Vamos perguntar, aí você está com vergonha e agora você está decepcionado com ele. Nós não temos direito de nos decepcionar com ninguém. Nós não temos direito nenhum, porque nós não somos donos de ninguém. A gente não tem esse direito. A gente não tem direito nenhum de ficar indignado com as pessoas. A gente não tem. Esse é um direito que a gente não tem. Por quê? Porque o servo não é nosso, é do Senhor. E se ele está de pé, disse Paulo, ele está de pé para o seu Senhor, e se ele cai para o seu Senhor. Não cai para nós. Cai para o Senhor dele. E a gente está aqui só para servir. Amém? Esse amém está xoxo de quem não dormiu a noite inteira em vigília profunda. Eu sei que vocês oraram a noite toda, mas... As perguntas, irmãos, em geral... Aqui tem uma pergunta também que é muito interessante, que fala sobre
marido de uma só mulher? Também outra pergunta interessante. O cara não tem que ter sido... O que, em geral, a pessoa considera que alguém que teve lá, sei lá, uma experiência no mundo lá, que essa pessoa está inapta? Eles consideram isso, em geral é assim. Estava vendo outro dia os critérios de Paulo para viúva. Vocês já leram os critérios de Paulo para viúva? Se é assistida pela igreja? Já prestaram atenção direitinho nos critérios? Vamos abrir lá. Vai lá para 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Não, vou botar versículo 3 em diante. O assunto é honrar a viúva. Honra as viúvas, verdadeiramente viúva, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus, persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. E prescreve, pois, aí Paulo ensinando a Timóteo, essas coisas para que seja irrepreensível. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos quantos anos? Tu vê que a aposentadoria ali na igreja era punk também, 60 anos. Você que gosta de ficar brigando aí, para reduzir a idade, 60. Para as mulheres, viúva, desamparada, 60. Tenha sido esposa de um só marido. Por que esse texto me chamou a atenção? Porque quando fala da escolha de presbítero, ele não usa o texto no passado. Ele não diz que tenha sido marido de uma só mulher. Ele diz que seja marido de uma só mulher. Que seja. Então se entende que ele está falando de alguém que tinha 2, 3 esposas, porque era muito comum naqueles dias. Gente que estava cumprindo o levirato, gente que, por conta da lei de Moisés, colecionava mulher. Então, o texto que ele usa para a escolha do presbítero, diz assim, que seja marido de uma só mulher. Agora, no caso da viúva, olha que o negócio da viúva é dureza, amado. Olha direito a viúva. Tenha sido esposa de um só marido, 60 anos, se casou 2 vezes. Não vai. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Tenha criado, leia aí, amado, filhos. Então, se for uma viúva sem filho, não criou ninguém, não adotou ninguém, ferrou, está fora. Exercitado hospitalidade, se você não gostava de receber em casa, também está fora. Lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Ó, sinceramente, irmão, quando eu li isso aqui, eu falei, a gente não tem nenhuma. Pô, cara, nós atendemos mulheres abandonadas por seus maridos. Nós atendemos mulheres, atendemos, porque a bolsa assiste gente de tudo que é jeito. Mulheres que estão... pessoal de Porto da Folha, quantas viu? Se vocês pegarem isso aqui, vocês não atendem mais ninguém lá em Porto da Folha. Acabou. Acabou. Se você for olhar... Por que eu estou lendo isso aqui? Eu estou lendo isso aqui para despertar teu coração e dizer o seguinte, não seja legalista. Não olhe a letra. Descubra o espírito da palavra. Amém? Olhe o contexto. Não seja legalista. Tenha em consideração o seguinte, cada irmão que atende por você, você conhece bem ele. Você conhece a vida dessa pessoa. Como eu falei contigo, lá no Chile nós destituímos um presbítero. E foi tristeza, foi choro. Foi um negócio para fazer aquilo. Mas foi um negócio inevitável. Porque mesmo destituindo eles, havia irmãos que diziam assim, eu amo
o meu pastor. E eu falei, não tenho dúvida que você ama, mas ele não serve mais para ser presbítero aqui. Segue na igreja, segue lá vinculado, tá assistido, mas aqui, presbítero, não. Por quê? Porque a gente lida com tudo isso aí. A gente se relaciona. A gente está perto, a gente vê. Da mesma forma, você vê também o bom testemunho. Você não vê só a má obra, tu vê o bom testemunho. Amém ou não? E é a soma, irmãos, desse bom testemunho que a gente acaba pesando no final. A gente descobre o espírito da palavra. Qual é a condição fundamental para o presbítero? Tem lá vários critérios, mas, sobretudo, que ele governe bem a casa dele. Claro que ele não pode ser avarento. Um líder avarento vai ensinar o que para o outro? Óbvio que não. Eu sei que tem irmãos que constituem líderes avarentos. Gente que prega contra dízimo, oferta, sem nenhum fundamento. Mas é líder. É líder. Como é assim que é líder? O que esse cara está ensinando? Avareza? O cara bebe demais. Não pode, pô. Se quiser me ouvir, não beba nada. Por quê? Porque o nosso tempo é outro. Quer um conselho? Seja abstêmio. Por quê? Porque não vale a pena. E aí vai. Uma pessoa que não pode ser neófita. Por quê? Porque neófito não constituiu ainda a reputação. E ele tem que ter boa reputação. Amém? Uma pessoa nova não construiu. Então, a gente vai pesando. Uma pessoa, assim como a gente avalia quando alguém peca, a gente faz pergunta, quem pecou, que pecado foi, como vê a luz, é reincidente. A gente faz pergunta para avaliar a pessoa que pecou. Da mesma forma, quando a gente quer honrar alguém, quando a gente quer reconhecer alguém, a gente também faz pergunta, quem é a pessoa? Ele é novo? Quanto tempo essa pessoa está entre nós? Será que o tempo não é uma boa prova? O que vocês acham? Sim ou não? Um tempo se mantendo bem, é bom ou não? Tempo bom, olha só, tem um tempo entre nós, já foi provado. Foi provado quando teve problema com família, filho sofreu, mãe sofreu, avó sofreu. Como é que esse cara se comportou diante de tudo isso aí assim, ó? Não largou a mão de Jesus, não largou a mão da igreja, e segue assim. Depois desse... E a soma de tudo é fruto. Gente que se inspira nessa pessoa e segue ele. Porque nós trabalhamos numa obra chamada a obra de fazer discípulos. Então, em geral, assim, são pessoas que ouvem você, dá crédito a você e quer te seguir. Isso que é discipulado. Você reúne pessoas que te ouvem, que tem prazer em te ouvir. Pô. Que acreditam na tua vida, acreditam no teu testemunho, que recebe a tua bênção, recebe a tua imposição de mãos. É assim ou não é? Você não respalda pessoas que você acredita? É assim ou não é? É ou não? Claro que é. Um bom filho repreende até o pai. Com todo respeito. Mas fala, isso não está certo. A esposa submissa não é omissa. Ela fala com o marido o que ela vê. Mesmo submissa. A mulher omissa não é submissa, ela é idólatra. A mulher fala, ela diz, está errado, não é por aí, vamos por aqui, E aí a gente vai constituindo as pessoas, a gente vai vendo a firmeza de cada pessoa. É uma somatória. Então, cada irmão que vai subir hoje aqui, pode ter certeza, irmão, não foi duni-duni-tê. Não foi jogo de palito. Não foi também porque os irmãos ficaram, poxa, tem que fazer alguma coisa na Semana Santa, vamos ordenar uns caras? Não, porque tem gente que não tem noção, estou explicando para que vocês tenham noção. Tem gente que não tem noção. E também a gente não lida com as coisas sem critério. Antes de você perguntar, a gente já perguntou. Antes de você fazer a pergunta, irmão, e esse caso assim? A gente já perguntou para nós e já nos respondemos também. Com zelo uns aos outros. A gente já conversou entre nós,
Já gastou o assunto entre nós. Então não fica achando que é uma coisa, entendeu? Então assim, cada nome de irmãos, cada pessoa que vai subir aqui, não são muitos, oxalá fossem todos, mas são irmãos que o presbitério, essa mesa que preside aqui, nesse lugar aqui, nessa região aqui que reúne discípulos de vários lugares aqui perto e que geralmente congrega aqui a galera no domingo, resolveu separar. Então vamos separar aqui 10 casais, se eu contei direito. 10 casais para reconhecendo que esses irmãos estão fazendo um trabalho no nível de lar, de casa, a igreja em casa. E vamos separar 10 casais para eles atuarem nesse nível dos lares, aí, nessa jurisdição, nessa autoridade aí. Dentre esses casais, esses 10, tem 2 casais aqui, que eu estou vendo aqui, que é o Ricardo, Ana, Elias e Maria, que já estão, inclusive, já tem até, acho que, uma responsabilidade maior ali no Valqueire. Eles não estão só no nível de casa, eles também acabam, de alguma forma, presidindo sobre aqueles irmãos. Estou certo, Deraldo? Então, eles acabam também presidindo sobre aqueles irmãos ali. Eles acabam compondo um governo ali. Então, desses 10, mas o presbitério vai descer a hora e reconhecer esses irmãos nessa condição. Amém? Reconhece que eles têm um ministério, um serviço ao corpo, que eles estão sendo discípulos e fazendo discípulos para a glória de Deus. Você diz amém ou não? E claro, nossa expectativa é de que os irmãos avancem em tudo, prosperem em todo o caminho. Mas os nomes eu vou chamar aqui depois, cada nome, na verdade eu não vou chamar, vou pedir para um dos presbíteros aqui chamar, e a gente vai orar com eles e impor as mãos. Também nós vamos separar aqui 2 irmãos do ministério pastoral. Como a gente falou, função para nós e ministério são coisas diferentes. Normalmente, quando a gente separa alguém com ministério, a gente pode até experimentar essa pessoa na mesa, no presbitério. Pode experimentar a pessoa. Mas também a pessoa pode ter um ministério e não ser experimentada. Desses 2 irmãos, tem um que nós já reconhecemos que é um diácono entre nós. Já falei aqui várias vezes. Ontem, inclusive, falei de novo. Não vou falar diaconisa, não, porque eu lembro que uma vez a gente estava numa ordenação que o irmão, em vez de falar diaconisa, ele ia falar diaconisa incansável. Ele falou, essa diaconisa insensata. Chamou a irmã de diaconisa insensata. Ficou famoso esse negócio, né, cara? Até encontrei essa senhora agora, esses dias. Fui lá em Honório e encontrei a esposa do bispo lá, do Hélio Maurício Brum, né? Dona Terezinha. E o irmão se referindo a ela, falou, ele ia dizer assim, essa diaconisa incansável. Mas ele falou, essa diaconisa insensata. Então vou segurar aqui a diaconia. Mas nós temos aqui 2 irmãos, dos quais Sérgio e Roseli Torres, eu ia falar insensatos, não, incansáveis nesse serviço. Quem conhece esses irmãos sabe, porque eles estão quase cumprindo o texto aqui de Paulo e Timóteo. Eles alcançaram aqui uma proeminência no meio dessa igreja, tem reconhecimento e honra no meio desses irmãos, e não só desses irmãos. Eles têm reconhecimento e honra fora do Rio de Janeiro, porque quando o cara faz o trabalho dele bem feito, ele transcende os limites, né? É possível que tenha algum pastor aqui que não seja tão conhecido como Sérgio Torres e Roseli Torres. E eu conheço o Sérgio Torres desde que ele usava terno rosa, de bolinha listrada, vermelha. Não precisava contar isso. Mas foi mais forte do que eu, Sérgio. Essa é a minha... Eu não consigo, eu não resisto. É mais forte. Muitos anos, veio com Modesto lá. E eu falei aqui ontem de ontem, que quando nós compramos esse sítio, cara, a gente penou muito, misericórdia. Eu não sei quem foi o mais grato, mas eu fui muito grato. Mas tem sempre o mais desesperado. Talvez seja a Fonseca, que sofria aqui muito. Mas quando o Sérgio Torres apareceu, foi um alívio, um bálsamo. Glória a Deus. E ele chegou assim quietinho, desse jeitinho dele assim, foi servindo, mas ao longo do tempo também a gente viu que Sérgio é um pastor,
que Sérgio cuida de gente, que Sérgio reúne pessoas, que Sérgio tem palavra, não tem só serviço, tem palavra também. E hoje a gente quer também reconhecer isso na vida dele e de Roseli. Amém? Embora a gente sabe que essa coisa de presbítero e diácono, às vezes, qual é a diferença? É simples. Pense em alguém. Ela pensa. Quando você pensa nessa pessoa, o que vem à tua mente? Palavra ou serviço? O que é mais forte vai definir. O que é mais forte na pessoa? O que é mais forte? Às vezes, o mais forte, mesmo que o cara tenha a palavra, a coisa mais forte é o serviço dele. Você vê que ele é um diaconão. E Sérgio já tem sentado na mesa já há muito tempo. Desde que eu estava aqui. Já. Quantos anos, Sérgio? Já esqueceu. Sérgio já está esse tempo todo presidindo aí com esses irmãos e participando ativamente, né, Cláudio? Já há muitos anos. E depois dessas figuras, eu não citei o outro de propósito não vou citar só os casos que eu acho que tem que ser citado. Aqui, depois a gente vai estar reconhecendo dois irmãos também. A gente vai estar impondo as mãos e tornando ele mesmo um presbítero, que é o Júnior e André Paulino. Esse irmão já foi separado para pastor, já senta na mesa há algum tempo, já preside aqui há algum tempo, mas agora o presbitério ali me envolveram também, me consultaram. Eu até acho que eles nem precisam fazer isso, mas eles me consultaram, me sujeitaram. O que tu acha, Franco? Tal. Eu participei de todo esse processo também aqui, tá, mano? Acabei participando. E Júnior e Andréia, a gente vai estar levantando eles como presbítero aqui, já são pastores há algum tempo, já reconhecidos. E Deraldo e Marilda, a gente não pode dizer que a gente vai torná-los, porque ele já era. O Deraldo foi levantado presbítero já há muito tempo. Ele foi presidente da denominação de onde eu saí, só para você ter ideia. Você é mais velho que andar para frente. Estou brincando. Tem um bigode, está parecendo aquele secretário de segurança do Rio de Janeiro, Richard Nunes. General Richard. O Deraldo, ele é um companheiro de muitos anos. Ele pastor na denominação lá, ele começou a reunir na minha casa, na reunião de líderes, mas a gente já se conhecia. Nossa amizade foi crescendo, crescendo. Em 2002, Deraldo teve a morte. Quase foi, bichinho. Mas Deus falou que não era a hora dele ainda. Trouxe ele da morte para a vida. Mas ele não trouxe só o Deraldo da morte para a vida em 2002, Deus também tirou o Deraldo da denominação que ele estava. Ele foi para casa no primeiro momento, alguns discípulos o acompanharam, graças a Deus, alguns desses discípulos sentam comigo na mesa pastoral lá em Curitiba, né, que é o filho dele, o Dinho, que está aí. Levou também Anderson Paz, que a careca está brilhando ali. Ele levou Cristiano, que eu não estou vendo, mas também, se não estiver aí, está muito baixinho, não parece muito. E Carolzinha, que veio junto, né? Então, ele veio para cá com um grupo de irmãos, dos quais esses irmãos sentam hoje na presidência da igreja em Curitiba, comigo lá. Estou lá, junto com esses irmãos, e junto a gente compõe essa mesa pastoral, com o Sandro, que está aí também, cada um bem acompanhado com suas esposas. Mas Deraldo veio para cá, junto com ele, esses irmãos e outros irmãos, mais, que estão aí no meio da igreja também, que alguns de vocês dão testemunho. Temos algumas até fora do Rio, como Bárbara, que também veio contigo, que saiu para fazer missão lá em Cataguás, acabou casando e ficando por lá mesmo. Esse negócio de missão não é mole, não. E outros queridos. Mas Deraldo foi sendo absorvido aqui, sempre servindo, sempre comprometido, todos esses anos. Tem um filho que não está no Senhor hoje, mas a gente não tem nenhuma dúvida que foi ensinado no mesmo caminho que os outros dois, a gente não tem nenhuma dúvida. A gente olha para a família, a gente não tem nenhuma dúvida, não paira nenhuma dúvida sobre nós. E a gente acredita que o Deraldo, ele
a gente acredita até que ele já era um presbítero, que a gente vai receber ele como ele foi um dia nomeado. Amém? Mas vamos descer óleo sobre essa cabeça também, para ver se nasce cabelo aí. E Marildinha, cada irmão desse tem a sua esposa, e vocês sabem que nenhum marido alcança nada sem a sua digníssima esposa. Nessa obra que a gente trabalha, é assim. O cara, o papel da esposa é muito chave. Cada esposa aqui que vai vir aqui é muito chave, irmão. Denise, de vez em quando, acha que vai morrer, né? Sabe, eu vou morrer. Eu falei, você morre não, cara. Se tu morrer, eu vou ter que clamar e dizer assim, eu levanta de novo, vai voltar. De 2 trabalhos, um de ir e outro de voltar. Porque o cara, chega uma hora que ele compreende tão bem a importância e o papel da esposa dele, que ele não quer ficar sem a esposa dele. O cara sabe o valor de ter uma esposa do lado. Amém? E a gente sabe que todo trabalho que a gente desempenha, nenhum trabalho alcança êxito sem uma esposa comprometida com Jesus. Não é com cara, não. Presta atenção. Agora, por exemplo, eu quero uma cúmplice. Não é Juca Chaves, não. Eu quero uma mulher. Não é aquele cara, não. Não é cúmplice. Porque a mulher cúmplice, ela pode morrer igual o Safira morreu com Ananias lá, agarrada com ele na mentira. Eu não estou falando de cumplicidade para o mal. A cumplicidade da mulher deve ser para o bem. Antes de se comprometer com o marido, ela está comprometida com a verdade, com Jesus. Amém? E é nisso que eu digo que é saudável, porque ela vai dizer que o cara está errado, vai corrigir, vai dizer, filho, você está no caminho de morte. A mulher tem esse papel e vai cooperar grandemente na vida dos discípulos, cuidando dos discípulos, e enxergando a missão do marido e se colocando debaixo dessa missão. Amém? Acho que eu falei mais do que eu deveria ter falado, mas espero que o Espírito Santo tenha falado no teu coração, e não só falado, eu espero que o Espírito Santo complete tudo que eu não fui capaz de dizer para você sobre esses assuntos aí. Amém? Cláudio Zaque de Mello, uma palavra? Para de história. Vamos tirar aqui esses negócios, essas parafernálias todas e falar agora, Cláudio. Com vocês, o meu amigo, não tem tambor, tá vendo? Eu pensei em chamar de 5 em 5, vou chamar dos pastores. Líder foi aqui local, né? Porque são 5 ali, inclusive. Mas eles vão ficar embaixo por causa do Modesto ou vão subir? Não, acho que eu poderia botar aqui em cima, para os irmãos dele, né? Porque aí o Modesto chora. Só tira isso aqui, Cláudio. O quê? Não vai rolar, não. O púlpito? Ah, tá. O púlpito não vai rolar. Tira. Bem, olha só, queridos, a gente tem aqui como o Franco disse, são 10 casais, mas como a gente quer trazê-los aqui em cima... Pode tirar, Rafa, bota ali, ó, o óleo ali, ó. A gente vai chamar de 5 em 5, tá bom? Para que não fique muito tumultuado aqui em cima, tá? Só rapidinho. Wellington, vai apagar as luzes laterais. Eu vou chamar aqui na ordem, tá legal? Vamos lá. Andros e Carol. Caroline. Daniel e Yasmin Franco. Wilson e Soraya Furtado. Robson e Raquel Correia. Renan e Pamela Gomes. Eu vou pedir ajuda aqui dos pastores, né? São 5, quase esposas, inclusive, por favor. Amadinho e Sônia, Sérgio, Roseli, Deraldo, Marilda, Júnior e Andréia. São 5 casais, 5 pastores ali, por favor. Que vocês viessem aqui, vocês orassem por esses casais. Modesto vai fazer essa oração. Não é isso?
Alguém pode passar aqui o microfone para Modesto? Vocês têm como ajoelhar? Não, acho que vai ficar complicado ajoelhar. Não. Eu quero pingar um óleo. Vocês podem ajoelhar? Bendito seja o teu nome, ó Pai. Exaltado seja o nome de Jesus. Nós cremos que é tu mesmo que dá dons à igreja. É o Senhor que chama, que manda obreiros. Nós temos crido que todas as vezes que oramos pedindo trabalhadores, porque há uma grande necessidade. Cremos que essa seara está madura e que tu mesmo és o dono dela. Tu és o agricultor. E nós temos te pedido constantemente trabalhadores, para que os frutos não se percam. E hoje nós podemos ver ou reconhecer que tu tens enviado obreiros, trabalhadores. Muito obrigado, ó Pai. Nosso coração se enche de alegria e ver a resposta das nossas orações. Oramos para que esses irmãos, essas famílias, continuem constantes na obra do Senhor, que possam continuar dando frutos que agradam o teu coração. Sejam fiéis, sejam constantes, sejam abundantes na obra do Senhor, lembrando que o maior trabalho é servir, porque no teu reino o que é maior sempre será aquele que serve. Guarda o Senhor da soberba, guarda o Senhor da independência, guarda o Senhor do pecado de todo tipo, mas que eles perseverem até o fim, sejam fiéis até a morte, sejam fiéis na perseguição, sejam fiéis na provação. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, encha-os do Espírito Santo, encha-os do Espírito Santo, para a tua glória, e para que a tua obra continue se manifestando e avançando em toda a terra. Nós te pedimos isso e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Senhor da seara, aleluia! Glória a Deus, glória a ti, ó Pai, maravilhoso tu és, aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a teu nome, Senhor. Capacita, enche da graça, da presença, Senhor, poder do Espírito Santo. Vou pedir vocês, queridos, vocês descerem, mas no final a gente vai chamar todos aqui de volta, tá? Fica na área aí, não sai daqui não, porque a gente vai puxar todo mundo de volta no final.
Vocês podem descer e acabar de cumprimentar ali embaixo, tá bom? Só para a gente ganhar um tempinho. A gente sabe que o pessoal quer abraçar, beijar. Isso. Os pastores, fiquem aqui em cima, porque vocês vão orar agora pela outra turma. Mas a galera aí que recebeu o óleo, por favor, desça. Amém. Vamos lá. Marcelo e Kelly Araújo. Marcelinho, cadê Marcelinho? Marcelinho e Kelly. Denis e Cíntia Casimiro. Já está trazendo na barriga também. Mais um na barriga aí, ó. Gilberto e Andréia Seabra. Tá lá. Ricardo e Ana Paula Assunção. Cadê Ricardo? Ali. Eliezer e Maria Dáguila, é isso? Que bom. Aleluia. Como é bom, Pai, poder ver, contemplar essas coisas. Somos testemunhas oculares da obra que o Espírito Santo está fazendo nesses últimos dias difíceis, trabalhosos, mas irmãos estão se colocando à disposição para fazer a tua vontade e fazer a tua obra. Que maravilha, ó Pai, te damos a honra e a glória, te exaltamos. A nossa oração é que eles sejam cheios do Espírito Santo. A nossa oração ainda é que deem muitos frutos para a tua glória, Pai, para que tu sejas glorificado. Oh, meu Pai, nós oramos para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Pai, que a tua palavra prospere, cresça através deles, ó Pai, que sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Oh, meu Deus, meu Pai, dono da obra, cabeça da igreja, seja exaltado, que eles possam curar os enfermos, libertar os oprimidos de Satanás, pastorear, fazer discípulos de todas as nações. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor da Seara? Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso, soberano, Deus bondoso. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus.
glória a Deus. Amém. Pedir aos irmãos aí que receberam óleo, se puderem descer. Depois no final a gente dá aquela fofada forte, aquele abraço, aquele beijo. Bom. Olha só, queridos, agora a gente quer reconhecer o ministério também de Sérgio, Roseli, Luiz Amadinho e Sônia, como o Franco falou, né? Já estão aqui em cima, já está aqui, pertinho. Queria que o presbitério permanecesse aqui, mas a gente queria chamar o seguinte: todos os pastores que estão aqui, se vocês pudessem vir aqui na frente com as esposas, não dá para subir todo mundo aqui, mas se vocês pudessem ficar aqui na frente aqui, vocês erguessem as mãos e junto conosco orassem por eles, abençoassem. Vocês podem vir aqui, todos os pastores que estão aqui, por favor. Venham até aqui com as esposas. Aqui em cima não cabe e também não sei se suporta, né? Fica aqui, Sérgio, Amadinho, vem cá, Amadinho. Você, Sônia, Sérgio, Roseli, fica mais próximo aqui. Eu queria chamar os pastores para ficarem aqui, olha, aqui na frente. Tá? Acho que tem que ser de joelho, tá? Tá, Sérgio? Sérgio, Amadinho, de joelho é melhor, como diz a canção. Dá para ajoelhar ou não? Se não der, todos os pastores aí, Júnior está, inclusive, lembrando os pastores da aliança aí, por favor, amados. Todos os pastores, não só os pastores da igreja local aqui não, todos os pastores, por favor, venham aqui, para que você possa comunicar também o dom da tua vida, a graça, a presença, para que você possa repartir com esses irmãos também o dom, a presença que Deus tem colocado sobre você. Nós sabemos que o trabalho é árduo, o trabalho é duro, mas a graça de Deus é abundante. Então a graça que Deus colocou em você, que você comunique agora pela imposição das mãos. Vamos lá, Modesto, vamos orar sobre esses irmãos. Bendito seja Deus. Pai, o nosso coração se enche de alegria. Estamos alegres, ó Pai, porque temos acompanhado esses irmãos praticamente desde o novo nascimento, desde quando eles nasceram de novo, e têm, ó Pai, perseverado numa obra árdua, uma obra difícil, um caminho, Senhor, estreito, apertado, muitas perseguições, lutas, dificuldades, mas até aqui o Senhor os tem sustentado, e hoje eles podem, Senhor, receber esse óleo como reconhecimento daquilo que já estão fazendo. Pai, que sejam firmes, sejam fortes no Senhor, abundantes na obra, que perseverem até o dia de Cristo, Pai. A nossa oração é essa, que não olhe para trás, que não se deixem, ó Pai, de alguma forma enfraquecer, mas que sejam aqueles homens, sejam uma família acolhedora, uma família que tem as suas portas abertas sempre para receber, para aconselhar, para dar palavra viva, que tenham saúde, ó Pai, conceda-lhes saúde, força para, Senhor, fazer a tua obra, o teu trabalho. Pai, nós declaramos sobre eles a oração da igreja, para que continuem assim, fiéis, idôneos para a tua glória. Muito obrigado por eles, ó Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a teu nome, Senhor. Obrigado. Obrigado por mais esses dons que o Senhor tem dado à igreja, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado aos pastores. Vocês podem voltar, queridos. Obrigado mesmo, tá? Obrigado. Glória a Deus. A gente quer agora reconhecer
tanto de Heraldo Marido quanto Júnior e Andréia como presbíteros sobre essa igreja. Heraldo Marilda, Júnior e Andréia, por favor, aqui. Tem foto aí não, né? Tem foto não, né? Ah, tem, tá aqui a foto. E Júnior Paulino, meus irmãos, estavam meio preocupados, porque hoje é 1º de abril, ele achou que era pegadinha. O presbitério chegasse aqui para a gente poder. Vamos lá, Sérgio, Madinho. Vamos aqui agora. Verdade, Senhor. Estamos alegres. Nosso coração se enche de alegria. Ó Pai, muito obrigado em saber o quanto Tu tens sido bom para com eles e para conosco. Nós nos sentimos cada vez mais, ó Pai, ver esses frutos que são Teus, ó Pai. E que nós também temos acompanhado a história deles. Não é uma história só de coisas boas. Sabemos quantas coisas terríveis, lutas, provações que eles já passaram. E eu sei que não acaba hoje, ainda continua. Mas eles têm perseverado em fidelidade. Nós te louvamos, ó Pai, por esses amados irmãos. E pedimos de verdade, Pai, que eles possam ir bem mais longe do que nós. Que a graça abundante, a unção do Espírito Santo possa conduzi-los, Senhor, e guardá-los para o Teu louvor e a Tua glória. Para, Senhor, cuidar das Tuas ovelhas, dar a vida por elas, ó Pai. Sejam revestidos de poder e graça, de saúde, de unção, de vitória, em nome do Senhor Jesus. Nós recebemos com alegria, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Teu nome, Senhor. A Ele a honra, a Glória a glória, Jesus. o louvor, a majestade, o domínio. Aleluia. Seja assim. Feriu-se a ovelha em busca de seu próprio ego, um abismo fatal. Se junte a mim nessa oração. Lá foi-se o menino em busca de sua vida encontrar, se perdeu.
Existe algo a fazer pra esse quadro reverter. Eu sinto que não posso desistir. Há muitos que estão perto e disso estou bem certo. Esperam teu cuidado através de mim. Eu quero ser. Declare isso. Pastorear. Eu vou cuidar daquela amada ovelha. Eu quero, vai ser teus olhos, teus pés, tuas mãos, multiplicar tua família, servindo aos meus irmãos. Eu vou cuidar da tua amada igreja, pois sei que sou mais um vocacionado. Percussão. Existe algo a fazer, existe algo a fazer pra esse quadro reverter. Eu sinto que não posso desistir. Há muitos que estão perto e disso estou bem certo. Esperam teu cuidado através de mim. Eu quero ser instrumento de restauração, pastorear o ferido, sedento por perdão. Eu vou cuidar daquela amada ovelha. Quantos vão? Quantos vão? Eu quero ser teus olhos, teus pés, tuas mãos, tua família, servindo aos meus irmãos. Eu vou cuidar da tua amada igreja, pois vocacionado, amar o verbo meu Senhor. Mais vocacionado. Quantos querem responder a esse chamado mais uma vez? Quantos querem responder a esse chamado? Então diga a Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Amém. A palavra manda a gente orar
E manda também a gente se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então eu estava aqui sentado aqui, antes de começar a reunião, no comecinho. E o Jorge China passou aqui meio agitadinho assim, porque segundo ele, foram assaltados, ele, a família toda, e os ladrões assim, armados. Olha a carinha dele. Dá um abraço nele, Amadinho, agarra ele. Levaram, segundo ele, tudo ali, todos os pertences, mas o principal é a vida. Amém? E nem a vida física é tão importante. O principal é a vida com Deus, porque o ladrão, disse Jesus, ele pode até matar o nosso corpo, e a gente não deve temer esse ladrão, mas deve temer aquele que tem poder de matar o corpo e lançar nossa alma no inferno. Amém? Então eu queria orar por esse amado, por toda a sua família, sua esposa, o sogro estava junto. O que vocês acham? Glorificar a Deus, né? Pessoal, eu quero aproveitar esse momento, né? Eu quero glorificar o nome do Senhor. Eu quero aproveitar a oportunidade que eu fui chamado para pregar. Uma noite eu estava pregando e outra noite eu estava com arma na minha família, né? Minhas filhas, minha esposa, né? Meu sogro. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para glorificar Deus e aproveitar o meu chamado, que é pregar. Eu quero liberar uma palavra para a igreja. Que palavra eu quero liberar para a igreja? Se o irmão puder colocar aí, Jó 2,9. Pode colocar, irmão? Jó 2,9 é uma pergunta. Eu quero aproveitar que eu passei por isso, está recente, foi sexta-feira à noite, né? Eu vou falar bem rápido assim, se deixar eu falar muito eu faço vigília, eu falo bem rápido, né? Eu tinha um Siena, né? E um dia eu pensei em vender o Siena, até falei isso com o Modesto, que eu amo o Modesto, ele sabe disso. E o Deus falou para mim assim: Jorge, pega teu carro e vende para esse pessoal aqui, que eu tinha conversado com um amigo meu que trabalha no Ministério Público. Aí eu falei: pô, irmão, Deus mandou te vender meu carro, cara. Mas Jorge, não tem condição. Eu falei: cara, não importa a condição, Deus mandou te vender. E eu vou te vender, eu vou obedecer a Deus. E eu não contestei Deus se eu tenho família, minha esposa tem salão, tem que pegar a toalha. Não, eu só obedeci, tá? Porque o que acontece, irmãos? O meu testemunho não é financeiro, tá? E não é material. Meu testemunho é obediência a Deus, né? E quando eu acabei de fazer isso, fui no cartório, reconheci tudo, firma. Pô, passei o carro pro nome da família. Aí Deus falou: Jorge, vai na Hyundai que eu vou te dar aquele carro ali. Aí eu fui lá, sem dinheiro, sem nada, sentei diante do vendedor. Meu irmão, quanto é aquele carro? E Deus me deu um HB20S, né? Os irmãos que andam comigo, o Modesto é meu pastor, Franco sabe, 2018. E o pessoal fala: pô, esse carro é bandido avisado. Eu falei: irmão, Deus falou, é esse, acabou. E infelizmente, né, sexta-feira eu fui buscar, levando minha família para a festa, buscar meu sogro. Quando eles acabaram de entrar no carro, minha sogra, meu sogro no portão, os caras pararam de carro no gendeiro, arma em cima da gente, começaram a levar tudo que a gente tinha, deixaram a gente pelado, não é pelado não, tá, pessoal? Pelado sem nada. Arrebentaram meu cordão, levaram meu celular, 2 iPhone caro pra caramba, mas amém, Deus é bom. Levaram várias coisas, né? Mas assim, eu fui orar a Deus, falei: Senhor, o que tu quer falar, né? E vem essa palavra do meu coração aí, né? Quem conhece a palavra sabe, né? Jó sofreu pra caramba e a mulher dele perguntou isso pra ele: vem cá, por que você conserva a tua integridade? Amaldiçoa-se teu Deus e morre, né? E o que o diabo quer isso, irmãos, é roubar a nossa integridade a Deus, tá? E uma coisa que nós temos que entender, o nosso tesouro é o Senhor. Por exemplo, muita gente pode perguntar para mim e falar assim, meus amigos tanto cristão como ímpio, fala: pô, Xena, cadê o teu Deus? Cara, o meu Deus estava ali na hora. Ele estava tão ali na hora que eu e minha família estamos vivos. Entendeu? Tá? Beleza. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Jorge, da sua família. Obrigado porque tu guardaste. Ele segue guardando, Pai. Mas não apenas isso, Senhor. Obrigado porque ele consegue enxergar isso. O teu cuidado, o teu favor e a tua bênção. Obrigado porque ele consegue, Senhor, te louvar.
Ele consegue reconhecer, Ele consegue também, pela Tua graça, te dar graça, Senhor. Obrigado por essa obra na vida do Jorge. Nós lembramos, Pai, que o Jorge poderia já estar morto há muito tempo. Quem conhece a história dele sabe disso, Pai. Ou então também fazendo mal a muitas famílias, Senhor. Também tirando pertences de outras pessoas. Mas aprove a Ti, Senhor, tirar o Jorge daquele lugar que ele estava, daquele lugar de morte, e colocá-lo no meio da Tua família, Senhor. E que o Jorge seja assim como ele sempre foi, um multiplicador, Senhor, da Tua palavra. Que ele leve a Tua palavra. Que ele, cada dia, Senhor, ele tenha mais convicção de que ele foi chamado mesmo para proclamar Teu nome. E que ele proclame Teu nome também para a gente que está no tráfico, em qualquer lugar, Senhor. Senhor, lança o Jorge como uma flecha Tua e acerta o Teu alvo. Ele e a sua família sejam, Senhor, edificadas nessa situação, guardadas, e que o Teu amor se multiplique no meio deles. E nós sabemos, papai, que Tu vai com certeza restituir a esse amado tudo aquilo que o ladrão levou, Pai. Muito mais porque Tu és fiel e a Tua palavra diz isso. É a nossa oração no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Obrigado, China. Você senta só um minutinho, a gente está encerrando já, mas aqui a gente tem que obedecer, né? Eu vou chamar de novo aqui os casais que receberam óleo. E você, que eu falar teu nome de novo, vou chamar naquela mesma ordem. Você vem e você se coloque aqui, o primeiro aqui à minha esquerda, e os outros vão ficando aqui, lado a lado, de frente para a igreja, tá? Para o povo, à medida que eu for chamando, tá bom? Vamos lá então, deixa eu começar aqui do começo. Segue o som aí, querido, tá tão bom. Isso, segue o som. Vamos lá, Andrews e Caroline Itaboraí, Andrews e Carol. Vamos lá. Daniel e Yasmin. Andrews, de lá para cá, tá, querido? Daniel e Yasmin. Posiciona eles lá, Isânia, porque é muita gente, né? São 14 casais, eu acho, né? Vamos lá. Andrews e Carol, né? Daniel e Yasmin. Wilson e Soraya. Robson e Raquel. Renan e Pamela. Marcelinho e Kelly. Denis e Cíntia. Tudo nessa ordem. Gilberto e Andréia. Vamos lá, Gilberto. Ricardo e Ana, Eliezer e Maria. Também. Vem pra cá. Luiz Carlos. Amadinho, pô. Amadinho e Sônia. Eu acho que tem que chegar um pouquinho mais pra lá, não, Isânia? Ou será que dá um pouquinho? Chega um pouquinho pra lá, Andrews. Um pouquinho. Mais ou menos. Isso, tá bom. Cola lá. E vamos ver aqui, na ordem. Júnior, Andréia, Ideraldo e Marilda. Eu esqueci do Sérgio, não? Sérgio, pelo amor de Deus, pô. Sérgio e Roseli. Você é isso? É. Isso. Estão todos aqui, não é isso? Esses são os irmãos. Todos aí? Agora é contigo aí, Débora. O resto eu não sei. Qual é o mistério? Vamos lá. Multiplicar tua família, servindo aos meus irmãos, eu vou cuidar da minha amada igreja. Eu quero, Pai, ser teus olhos, teus pés, tuas mãos, multiplicar tua família, servindo aos meus irmãos, eu vou cuidar da tua amada igreja, por ser
Pai, ser teus olhos, teus pés, tuas mãos, multiplicar tua família, servindo aos meus irmãos. Eu vou cuidar da tua amada igreja, pois sei que sou vocacionado. Eu quero ser instrumento de restauração, o ferido sedento por perdão. Eu vou cuidar daquela amada ovelha. Eu quero, Pai, ser teus olhos, teus pés, tuas mãos, multiplicar tua família, servindo aos teus irmãos. Eu vou cuidar tua amada igreja, pois sei que vocacionado, amar o que é do meu Mais amar o que é do meu Senhor. Obrigado, Jesus.